Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 134. As disciplinas espirituais. O jejum, terceira parte. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Lucas, capítulo 5, versículo 35. Sim, Deus no Antigo Testamento ordenou o povo de Israel que praticasse o jejum. Pode ver em várias passagens de Levítico, Joel 2, 15, 16, etc. Sobre isto, não existe dúvidas. No entanto, o Novo Testamento ensina que os cristãos devem jejuar? Ainda que te surpreenda, há alguns pastores que ensinam que não faz falta praticá-lo. Gostaria de dar duas razões fundamentais para eliminar a controvérsia. Em primeiro lugar, devemos jejuar porque Jesus indica que o faremos. O que diz o nosso texto? Parafraseio: os cristãos jejuarão depois que eu tenha ascendido ao céu. Quando é esse tempo? Hoje. O que Jesus ensina em Mateus 6, 16 ao 18. Eu o resumo em uma frase. Jesus ensina como devemos jejuar. O que isso implica? É óbvio que assume que jejuaremos. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Agora conecte estes versículos em Mateus 6, 16 ao 18 com o final do livro que o mesmo autor escreveu. O que diz a grande comissão? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Mateus 28, 19 ao 20. Você consegue ver a conexão? Se os discípulos devem ensinar tudo o que Jesus ensinou, não deveriam também ensinar como praticar o jejum? Por que deixar de fora Mateus 6, do 16 ao 18, quando Jesus ensina sobre o jejum, e ainda incluir Mateus 6, versículo 9 ao 15, quando Jesus ensina sobre a oração? Com todo respeito, que falta de coerência. Em segundo lugar, devemos jejuar por uma razão muito simples. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, o fez. O que me faz pensar que se o próprio Cristo fez desta disciplina um hábito, eu não necessito seguir seu exemplo. Se ele teve a necessidade de praticá-lo, seria sábio afirmar que eu não necessito? Não acabamos de ler na Grande Comissão que devemos praticar tudo o que ele praticou? A questão não é se devemos jejuar. A questão é se Cristo jejuou. Se pretendo que minha vida seja um reflexo da de Jesus, não deveria seguir o exemplo que ele me deixou? Se ele é o meu modelo, as minhas práticas espirituais não deveriam ser parecidas com as suas? Mas o detalhe, quem guia Jesus a praticar jejum mais longo e difícil? Foi uma ideia própria retirar-se por 40 dias ao deserto? Ele leu isso no Antigo Testamento? Não. Ele foi guiado diretamente pelo próprio Espírito. Lucas 4, versículo 1 e 2. Precisa de mais evidências? O que a igreja primitiva fazia? Jejuava. Atos 13, 2, 14, 23. O que Paulo fazia? O mesmo em 2 Coríntios 6, versículo 5. E o que ele disse? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O que é o jejum? No sentido mais bíblico e clássico do termo, é a decisão voluntária de nos abstermos de ingerir alimentos visando buscar a Deus mais intensamente. Como dissemos ontem, o objetivo não é jejuar por jejuar. Todo jejum precisa de uma causa, uma razão, um propósito. Sem uma meta espiritual concreta e específica que o acompanhe, o jejum não é mais que uma dieta
externa e desnecessária. Quais podem ser alguns desses propósitos? O primeiro, o mais importante deles, é a busca de um maior nível de deleite na pessoa de Deus. Quando jejuo, estou dizendo: Senhor, tenho fome pelas coisas erradas. Corrige meu apetite. Dá-me mais e mais fome de Ti. Outros propósitos podem ser interceder por uma situação que nos pesa. Buscar a guia de Deus antes de tomar uma decisão importante. Pedir ajuda extra para superar uma luta com algum ídolo ou pecado. Passar um tempo especial de louvor, etc. Sabe de uma coisa? Com o jejum, acontece algo semelhante ao que acontece com o dentista. Sou o único que odeia ir ao dentista? Duvido. O que costumo fazer? O dente me incomoda, começo a sentir que algo está errado, ignoro. Evito pensar nisso. Tento me distrair, digo a mim mesmo que vai passar, que amanhã as coisas serão diferentes. No entanto, passam dias e tudo piora. O que é o dentista? O meu último recurso. Em nossa vida espiritual acontece algo parecido. Sabemos que devemos deixar de ignorar a voz do Espírito e que precisamos fazer uma visita que estamos adiando. É verdade, ninguém desfruta de ir ao dentista. Ninguém gosta de parar de comer. No entanto, ninguém se arrepende da melhoria que a experiência produz. Para orar e meditar ao longo do dia. Se Jesus é meu modelo de espiritualidade, não deveria praticar as mesmas disciplinas espirituais que ele praticou? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.